Convido os irmãos para abrir em Jeremias, no capítulo 3, versículo 25. Deitemo-nos em nossa vergonha, cubra a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Curva sua cabeça, irmãos, para que a gente possa orar mais uma vez sobre essa palavra. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, ter a responsabilidade daquilo que o Senhor colocou em meu coração para que fosse ministrado no dia de hoje, Pai. Hoje não sou eu que estou falando, mas eu creio, Pai, que o Senhor, o Teu Espírito Santo estará ministrando, para que o Senhor possa falar com a Tua igreja, tudo aquilo que o Senhor quer que seja conduzido na nossa vida daqui em diante, tudo aquilo que precisa e é necessário tomarmos como postura de ser filhos, Teus filhos, Pai, para que possamos ser cristãos de verdade, Pai, com a postura de em qualquer lugar que estivermos, nada será mudado, porque a Tua palavra que nos edifica, a Tua palavra que nos fortalece. Então, por isso, Senhor, que o Senhor possa nos revelar aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria falar com vocês sobre um tema que o Senhor depositou no meu coração, que fala sobre cessar o pecado geracional. Essa palavra, quando Jeremias acabou citando, ele fala sobre gerações que estavam o tempo todo sendo contaminadas pelo pecado. Uma geração do povo de Israel onde estavam sempre sendo revelados milagres, direcionamento de Deus através de profetas que foram levantados, e mesmo assim o povo por diversas vezes acabava se deixando levar pelo pecado, se deixando levar pela carne, por tudo aquilo que estava sendo contrário ao direcionamento de Deus. Então, em todas essas situações em que Jeremias estava querendo levantar sobre o povo, era uma questão de postura, uma questão de que o povo realmente estava indo contra os direcionamentos de Deus. E não era somente naquele momento, porque na minha versão aqui, na revista Almeida é de uma forma, mas eu acho interessante também na NTLH, que ela fala assim: desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito. Então isso está falando dos nossos antepassados. E quando eu quero falar sobre cessar o pecado geracional, eu não estou querendo trazer aqui algo como se fosse uma maldição hereditária. Na palavra ela tem cita sobre gerações que são amaldiçoadas pelos seus erros, mas eu não quero chegar nesse ponto, eu quero chegar na questão da gente cessar o pecado que muitas vezes foram nossos pais, foram os nossos antepassados fizeram, e que a gente acaba tendo a mesma postura, a gente acaba tendo a mesma decisão. E não porque isso é algo que vai estar no nosso sangue, a gente vai ter que cometer, a vida é assim, a gente vai fazer e tomar as mesmas decisões. Mas é porque parece que é algo muitas vezes enraizado na nossa cultura, e isso não é de agora, é algo que acontece desde o tempo do Antigo Testamento. Então, por exemplo, eu queria dar uns exemplos para os irmãos. Quando aconteceu lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, 22, Moisés ele tinha subido ao monte sobre a revelação de Deus, sobre os mandamentos, e quando ele desceu, o povo estava fazendo idolatria, estava fazendo um bezerro de ouro, levantando um bezerro de ouro para cultuar. Então você imagina como a presença de Deus estava ali através sendo usado pelo profeta, por Moisés, e logo que ele saiu, as pessoas já estavam cometendo um ato de idolatria. Então, e aí até no Êxodo 32, 22, ele acaba falando
quando Arão acaba falando com Moisés sobre essa atitude tão pecaminosa do povo, ele acaba dizendo assim: então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que esse povo é inclinado para o mal. Então não é de hoje, irmãos, que a nossa postura, a forma como nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, pela nossa carne, sem ouvir o direcionamento de Deus, acaba nos levando a decisões completamente erradas, através de termos pecados. E isso o profeta Jeremias já estava falando de um povo que cometeu esse ato. E mesmo assim, conforme as gerações foram passando, a idolatria continuou acontecendo. Lá no livro de Reis, a mesma coisa aconteceu. Temos os profetas Elias, Eliseu, Isaías, todos eles estavam condenando a questão da imoralidade, a questão dos pecados de idolatria que mais uma vez acontecia. Então, existia um momento de levantar profetas, o povo pedia misericórdia, clamava pela misericórdia de Deus, e aí depois passava o tempo, novamente aquela geração pecava, e aí vinham os filhos e acontecia a mesma coisa. Então a gente percebe como, não pensando numa questão de uma maldição hereditária, mas uma questão da gente estar sempre cometendo os mesmos erros, desde lá do passado, porque o pecado acaba entrando na gente, e é porque o diabo ele tem muitas artimanhas. O diabo ele acaba tendo diversas formas de conseguir. Ele sabe a forma como as pessoas podem levar ao erro e se afastar de Deus. E isso fica muito claro de geração em geração. Então, se o pecado de idolatria acabava afastando as pessoas de Deus, é claro que o diabo vai fazer o quê? Vou passar de geração em geração essa mentalidade nesse povo para que eles continuem cometendo os mesmos erros. Porque ali é muito mais fácil, geração em geração, continuar se perdendo e só um ou dois se levantar, enquanto a maioria ela está totalmente perdida. Então, no Antigo Testamento aconteceu diversas vezes isso. Inclusive também até no versículo, eu queria até colocar em Isaías 65, do 6 ao 7, até tirei daqui, que fala assim: vejam, está escrito diante de mim, não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Então, irmãos, a gente percebe como nós nos afastamos de Deus, e isso fica claro através das gerações. As gerações sempre cometendo falhas e se afastando da presença de Deus. E aí eu queria trazer isso para os nossos dias. Hoje, se a gente for falar sobre pecados que, vamos dizer assim, que de pai para filho, de mãe para filha, de gerações familiares, a gente vê que, por exemplo, temos vícios. Então, às vezes a gente tem lá o pai que bebia, o pai que era drogado e acaba passando, e o filho, mesmo sofrendo aquilo que estava acontecendo com o pai dele, acabava passando e ele também cometia as mesmas falhas. Então a gente tem violência doméstica, a gente pode retratar às vezes também um pai que batia na sua esposa, e aí o filho via aquilo e não se conformava. O filho cresce e acaba tendo a mesma postura do que o pai. Então a gente pode ver situações que elas são muito visíveis, pode ser também uma gravidez, onde a mulher fica grávida sem estar casada, a mãe dela, e depois acontece a mesma coisa e as pessoas ficam ali naquele modo: tá vendo? Aconteceu tal pai, tal filho. Então a gente vê situações
no nosso ciclo que muitas vezes acontece e a gente fica pensando, é o pai, é o exemplo, aconteceu a mesma coisa, e às vezes a gente não para pensar nisso. Por que essas coisas acontecem? Se Jesus, através dos teus ensinamentos, a gente acaba sendo perdoado pelos nossos pecados, se a gente muitas vezes agora, quando aceita Jesus e vem para a igreja, e a gente acaba pensando sobre esses mesmos pecados. Então, como é difícil quando você passa por uma situação na infância, quando você passa uma situação familiar, e muitas vezes a gente acaba cometendo as mesmas falhas. E na psicologia eles falam sobre ser uma repetição de padrão, a ciência quer falar sobre a genética, muitas vezes a postura que uma pessoa que é nervosa, totalmente explosiva, isso acaba impactando na geração futura. Então a gente precisa parar e pensar muitas vezes, claro que aqui nessas situações são situações muito visíveis para todos, mas e quando isso acontece no nosso íntimo? Quando a gente tem uma situação de paralisia espiritual que está acontecendo e muitas vezes a gente não consegue parar para analisar por que aquilo está acontecendo. E aí quando a gente acaba parando para pensar, pedindo o direcionamento de Deus, muitas vezes essa paralisia é causada por uma situação que aconteceu no passado, por uma situação em que a gente não perdoou, por uma coisa que aconteceu às vezes com nossos pais e a gente acabou tomando a mesma postura. Então, quantas vezes isso pode estar causando uma paralisia espiritual na sua vida e você muitas vezes não para orar e declarar isso para Deus, que isso seja modificado. Muitas vezes a gente fica paralisado porque acha, minha mãe é explosiva desse jeito e eu não consigo ser também diferente. Então é desse jeito e vou levar a minha vida dessa forma também. Mas na verdade, irmãos, a gente tem a presença do Senhor. A gente, através das orações, através da palavra, a gente somos totalmente modificados dia após dia. E por que isso acaba muitas vezes sendo enraizado culturalmente, muitas vezes enraizado porque a gente sente, às vezes uma atitude que aconteceu lá no passado faz com que a gente sempre vire uma pedra de tropeço na nossa vida, porque a gente não consegue mudar aquilo. E que quantas vezes isso acontece com um familiar que morreu e mesmo assim isso acaba nos contaminando até o último dia das nossas vidas, porque cria um rancor, cria uma falta de perdão em Deus, e Ele quer que nessa noite você possa ouvir Ele falando para você sobre esse perdão que é necessário muitas vezes para você avançar e entender a palavra dEle, entender o perdão, entender aquilo que muitas vezes, a forma como seus pais te criaram, muitas vezes situações que aconteceram na sua vida, você, através de uma postura cristã, não quer que isso aconteça para a sua próxima geração, não quer que aconteça para a tua vida. E isso, ela só é transformada, irmãos, não é através das técnicas que acontecem no mundo, isso daí não vai acontecer, irmão. O que vai acontecer é quando você, através da palavra, você consegue realmente orar e pedir a Deus para tirar aquele pecado, aquele sentimento que muitas vezes nos corrompe, que muitas vezes a gente sente e acaba nos afastando da presença de Deus. E aí, por conta disso, irmãos, eu até, usando essa palavra, eu queria dar um testemunho que aconteceu na minha vida. Quando eu estava começando a namorar com a Thalita, quando a gente começou a conversar, quando a gente já começou a namorar, na verdade, e a gente já estava pensando sobre o casamento, sobre tomar a decisão de marcar o casamento, comprar uma casa. E aí a gente falava, nossa, está sendo tudo muito rápido. A gente, a partir do momento que a gente decidiu que queria namorar, a gente já pensou sobre o casamento. E aí eu ficava pensando ali com Deus, eu ainda estou me sentindo muito imaturo na fé.
eu estou me sentindo ainda estou te conhecendo verdadeiramente. Eu estou, através das minhas orações, eu comecei ali a orar a Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento, falando, meu Deus do céu, daqui a pouco minha vida vai mudar completamente. Já mudou, imagina daqui a pouco, quando a gente se casar. E aquilo ali, aquele monte de informação vindo para minha cabeça. E aí quando teve um momento que eu estava em oração, confuso sobre tudo aquilo que estava acontecendo, aí Jesus ali, o Espírito Santo, eu estava orando no meu quarto, aí o Espírito Santo falou para mim, Josué 14. Aí eu tipo, o que é isso? O que está acontecendo? E na minha oração, assim, eu orando para tentar entender o que estava acontecendo, terminei minha oração, falei, o que será que está acontecendo? E aí, quando eu fui pegar minha Bíblia, acendi a luz, sentei ali na minha cama, e aí exatamente, irmãos, nunca tinha abrido Josué, confesso. Na hora que eu abri a página da Bíblia, ela estava em Josué 14, exatamente. E aí, quando eu abri, eu já não estava conseguindo nem ler, eu já mandei mensagem para a Thalita, falei, amor, olha isso aqui que está acontecendo. Eu não sei o que significa, o que será que Deus está querendo falar comigo, mas isso é surreal. Tem mais de 1000 páginas, 3000 páginas do livro da Bíblia, e como que foi caber justamente nessa folhinha fina? E aí eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. Então até quero abrir com vocês, irmãos, Josué 14, porque aí vocês vão entender sobre esse testemunho, como que é... Deixa eu pegar aqui. E para vocês entenderem a questão de como isso fez sentido para mim, infelizmente essa forma de levar a vida, vamos assim dizer, da forma correta, infelizmente não aconteceu na vida do meu pai. A postura que ele poderia ter tido no casamento com a minha mãe, todas as situações que aconteceram das experiências que eu tive antes me levavam totalmente a ser uma coisa totalmente fora dos caminhos do Senhor. Era para ser completamente diferente a minha vida, era para ser completamente diferente, a minha herança seria completamente diferente. A minha geração não era para ser dessa forma através do momento que eu conhecia Deus, mas a partir do momento que eu pedi a Deus um direcionamento, Ele veio com uma resposta. E aí em Josué 14, ele acaba falando, no versículo 8, ele diz assim, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetualmente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Irmãos, naquele momento eu entendi como Deus, Ele realmente mudou a minha vida. Como através da decisão, através do momento que Ele mudou a minha vida, que eu reconheci os caminhos sendo direcionados por Ele, através quando eu me rendi a minha vida a ser a Ele, não pelos meus pensamentos materiais, às vezes só ficar querendo trabalhar, ou querer ter uma família que seria totalmente disfuncional. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele, Ele realmente modificou e trouxe a resposta. Ele trouxe a resposta que certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Irmãos, muitas vezes a nossa vida na infância, muitas vezes o que aconteceu na nossa vida no passado não é reflexo daquilo que Deus quer sobre a tua vida agora. Quando você deposita a tua confiança no Senhor, quando você condiciona que Ele faça a mudança, quando você declara que a sua vida é realizada, é feita para Ele em modo de adoração, a sua vida é através das suas orações, para Ele abrir os caminhos,
seja na sua vida profissional, seja sobre a sua família, para aqueles que ainda vão ter as suas famílias, para aqueles que já têm as suas famílias e querem mudar, quer transformação. A partir do momento que você ouve a voz de Deus, tudo muda, tudo se transforma e isso acaba mudando gerações. Isso acaba mudando totalmente uma família que estava ali completamente perturbada. Você acaba sendo aquela fonte de águas vivas, a sua vida é usada para abundância, para mudar, para transformar as pessoas que estão ao seu lado. Então, como isso é importante, irmãos, muitas vezes, a Lê, quando ela estava falando sobre o testemunho dela, quantas vezes o inimigo quer tirar a gente da presença de Deus, e ele usa a nossa família, irmãos. Ele quer usar muitas vezes as fraquezas espirituais que tem ao nosso lado. Ele quer muitas vezes, através das gerações, através do que aconteceu com o seu pai, ou muitas vezes o seu filho, querer destruir aquilo que você tem com ele. Mas através, quando você persevera, e todos eles falam, seja em Josué, seja em Isaías, seja em Jeremias, seja a palavra que a Lê trouxe, todos são unânimes. Ouçam a voz de Deus. E como isso é importante, irmãos. Não adianta a gente achar que sem uma convivência espiritual, sem uma mudança, sem ter oração contínua com Deus, a gente vai ser guiado por Ele. Como que a gente vai ter mudança de postura? Como que a gente vai renunciar? Nossa carne é fraca. O que aconteceu com o povo de Israel é porque eles estavam realmente fracos espiritualmente. E isso acontece até com quem vê milagre o tempo todo. Quantas vezes dentro da própria igreja, pastores, pessoas que eram de tamanha fé, de repente se perdem e acabam caindo. E muitas vezes isso acaba acontecendo o quê? Depois, o filho, a pessoa que era para ser o espelho, o pai ali olhando toda a forma espiritual que essa pessoa tinha, e de repente ela fala, nossa, esse Deus não é de verdade. Esse Deus, na verdade, pela postura do meu pai eu estou me afastando. Pela postura que o irmão ali que eu conheci na igreja, isso daí não é para mim não. Quantas vezes a gente olha pessoas lá fora tendo essa postura, pô, igreja, isso daí não é para mim não. Dá muito problema, dor de cabeça, confusão. Uma vez eu fui na igreja e um irmãozinho lá falou tal coisa, não gostei, nunca mais voltei. Quantas vezes, irmãos, qualquer um que perguntar vai falar uma situação como essa, mas é porque ao invés de estar ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz dos outros. Ao invés de estar ouvindo em oração o que Deus está querendo falar com você, está deixando que as pessoas que estão ao redor acabam sendo usadas de uma forma ruim e você se afasta. E o maligno, o diabo, ele sabe todas as formas possíveis para afastar você da presença de Deus. Ele sabe diversas formas. E quando a gente fala sobre cessar o pecado geracional, é porque muitas vezes no nosso íntimo a gente nem percebe algo que aconteceu lá no nosso passado, que Deus já está falando, filho, eu tenho algo mais, eu quero que você avance mais, você está na igreja, mas eu quero mais de você. Mas você acaba deixando essa paralisia espiritual acontecer porque você acha, meu pai foi até aqui, eu não preciso ir até mais. E na verdade Deus está falando com você nesta noite, está querendo, eu quero mais de você. Eu quero mais do que às vezes as suas gerações anteriores fizeram. Eu quero que você seja uma postura onde os teus filhos, as tuas gerações façam ainda mais por mim. É isso que eu quero de você, mas quando a gente fica dormente, a gente fica ali pensando, usando muitas vezes isso como uma pedra de tropeço, a gente para. Aqui tá bom, até aqui tá ótimo. Se eu começar a avançar um pouco mais, a minha família ali do lado vai começar a falar muito, vai começar a achar que eu estou muito crente. E muitas vezes a gente acaba levando dessa forma. E na verdade não é para ser assim, a gente precisa ter mais sede de Deus. Aí onde a gente esteja, a gente precisa ter mais sede dele para que as coisas que Ele quer sobre a sua vida aconteça. Senão a gente está a um passo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel.
a um passo de acontecer o que o profeta Jeremias falou sobre as gerações. E muitas vezes isso acontece porque a gente tem medo. O medo da gente querer avançar mais do que aquilo que a gente viu das gerações anteriores fazer, a gente fica com medo de achar que consegue mais. Mas Deus está querendo te trazer essa noite. Deus quer mais de você. Tira esse medo de achar que o que aconteceu no seu passado vai ser reflexo da sua história amanhã. Na verdade, não. Deus ele quer mudar completamente a sua vida para você ser direcionado naquilo que Ele tem especialmente para você. E a sua vida seja uma fonte para que isso reflita nas suas gerações. Não adianta, irmãos, muitas vezes a gente achar que o que aconteceu de situação ruim da nossa família, a gente vai lá e começa a ter as mesmas atitudes. Muitas vezes a gente tem a mesma atitude com o nosso próprio filho porque a gente viveu aquilo no passado com nossos pais. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e está fazendo isso porque a gente não está ouvindo a voz de Deus. A gente está usando um sentimento, algo que é repetição, e fazer isso com que a nossa vida tenha o mesmo fim. Mas na verdade não é esse fim que Deus quer para você. O fim que Ele quer para você é diferente de se a sua geração passada, irmãos. E é muito triste, meu pai morreu assassinado. É muito triste que a situação que aconteceu com ele, o caminho que aconteceu, infelizmente com família, a situação que aconteceu, e eu percebo que não era para acontecer dessa forma. E ele foi para uma outra cidade e aconteceu isso. Mas a partir do momento que você tem uma postura diferente, através do que a palavra te fala, eu posso ter uma história diferente. Então é por isso, irmãos, que a gente possa olhar, a gente possa realmente ter essa experiência com Deus, que o medo não paralise mais a gente, que o medo de voltar ao passado, o medo de achar que o pecado que a gente cometeu antes vai paralisar a gente mais uma vez, é daqui para frente. Deus já esqueceu o teu pecado. E é isso que Ele quer para a sua vida. Não deixe ser contaminado por aquilo que você já fez antes. Pode ter certeza, o diabo tem lá um backup inteirinho de tudo que você já fez de errado. E ele vai jogar lá. Lembra aquilo que você fez? Lembra aquilo que você fez? Do outro lado, Deus já apagou tudo. E é isso que você tem que lembrar. A quem você está servindo? Você está servindo a Deus ou você está condicionado a ouvir o que o diabo está querendo mudar na sua vida? E você ser mais um da sua geração que foi levado para o inferno? É uma palavra dura, irmãos. É muito difícil porque realmente muitas vezes quando a gente começa a conhecer a palavra, a gente começa a pensar sobre o que aconteceu com as nossas gerações anteriores. Mas e aí? Será que eu vou querer que isso aconteça com a minha geração futura? Será que eu quero ser diferente? Eu quero ser uma pessoa que faça a diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor? As pessoas que querem se libertar do pecado e a minha vida ser realmente uma fonte de água viva para essas pessoas. E aí com isso eu posso mudar o que está acontecendo com alguém que está ao meu lado, de ser um instrumento para ser reflexo, espelho de Jesus na vida do meu filho, para que ele jamais caia na tentação do que o mundo está aí oferecendo. Então isso parte do momento que você tem postura. Se alguma vez aconteceu algo com você no passado e você ainda continua usando aquilo, irmãos, quando você é homem, quando você já é mulher crescida, daqui para frente é você e Deus. Você tem que tomar a decisão para que as coisas avancem, ouvir o direcionamento de Deus e avançar. Não adianta mais querer olhar o passado e achar. Muitas vezes essas palavras são duras, mas são necessárias para que a gente tome uma postura diferente. Ah, mas aconteceu isso comigo. Irmãos, a Thalita ouve muito a Joyce Meyer, e ela teve uma vida no passado completamente ruim, ela foi estrupada pelo próprio pai.
os tios dela que tentaram abusar dela, da vida dela também. E ela nos Estados Unidos é uma das maiores pregadoras. Então assim, a vida dela, por mais que foi dura, olha como Deus conseguiu transformar o pecado que aconteceu sobre a vida dela, transformar em abundância de vida na vida do próximo. Então, irmãos, é isso que a gente precisa ter, uma postura diferente daqui em diante. Que esse medo que muitas vezes nos deixa paralisado, daquilo que o diabo está querendo te condenar, aquilo que o diabo está querendo da sua vida, e ele tem inveja, porque a gente somos próximos de Deus, porque a gente tem o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o diabo não tem, mas a gente tem. Então é isso que o diabo está querendo te arrastar para o inferno, mas na verdade, a partir do momento que você se entrega a Deus, irmãos, deixa o diabo de lado, se proteja, blinda a tua casa, seja temente ao Senhor, ouça a voz dele, e a partir desse momento, qualquer seta maligna que vai querer tirar da presença de Deus, não vai te ferir, ela vai cair por terra em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, pode muitas vezes aflições atingirem as pessoas que estão ao teu lado, 1000 cairão à tua esquerda, outros 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E é isso que a gente precisa entender quando a gente toma uma postura geracional. A tua casa vai servir ao Senhor, a tua casa será diferente daquilo que o mundo está propondo, daquilo que o mundo quer que você faça de errado. O mundo está cheio de opções erradas aí pela frente, e você vai ser a diferença dentro da tua igreja, você vai ser diferenciado dentro da tua família, você vai ser diferença na vida do teu amigo, da tua família. Então é isso, irmãos, que a gente possa realmente entender, são palavras duras, mas que são necessárias para que a gente traga realmente essa vontade de querer mais de Deus. E quanto mais a gente tem de Deus, menos medo a gente tem, menos medo vai nos paralisar, o medo não vai nos tirar da presença de Deus. E é por isso, irmãos, eu quero convidar vocês nesse momento a gente fazer uma oração, para que a gente possa realmente, e durante esse momento, Senhor, quem realmente está refletindo sobre a situação, que a tua vida já, para você chegar no dia de hoje, estar aqui hoje, com certeza algum momento, alguma situação no passado quis te tirar da presença de Deus, mas eu quero colocar, irmãos, nesse momento em oração, para que o Senhor realmente conduza os teus caminhos, o teu Espírito Santo, ele possa realmente te conduzir a ser blindado, a você ter uma armadura de Deus, a realmente você ser conduzido por aquilo que Ele tem sobre a tua vida, sobre o teu lar, para que você realmente possa ser a diferença, para que você possa ser levantado por Deus, assim como os profetas foram levantados para trazer a palavra de Deus no reino dele. Nós aqui, como uma geração, uma nova geração, a gente possa realmente entender a palavra, ter domínio da palavra e ser guiado pelo teu Espírito Santo, para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem sobre cada um de nós. Então é por isso, irmão, coloca aquilo que está sendo revelado nesse momento pelo Espírito Santo, sobre aquilo que Ele agora está querendo te curar, sobre aquilo que você muitas vezes se deixou armar do teu coração, porque você achou que aquilo não seria curado, mas na verdade o Espírito Santo no dia de hoje está querendo que você deposite a confiança nele, para que você realmente possa ter a confiança em Deus, para que aquilo seja... o pecado vá para o oceano, para as profundezas do oceano, como diz a tua palavra, Senhor, e você possa realmente compreender os planos que Deus tem sobre a sua vida. E é por isso, irmãos, que eu falo com vocês nessa noite, para aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer com vocês. Tire esse medo, tire essa paralisia espiritual, tire aquilo que está querendo te afastar do Senhor, irmãos. Coloque, confie no Senhor, declare, se algum momento seu pai e sua mãe colocaram palavras malditas sobre você, declare agora que isso será cessado, que na verdade hoje você também está declarando sobre os seus filhos prosperidade, você está declarando os caminhos do Senhor sobre os teus filhos, você está querendo que todo o mal seja afastado sobre a vida dos teus filhos,
A oração do justo tem poder, irmãos. A oração do justo tem poder sobre a vida dos teus irmãos. Peça nesta noite que o Espírito Santo faça um mover espiritual. Tire esse medo, tire essa paralisia. O medo não vai fazer com que você fique paralisado mais.